Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar com você, mulher que tá fazendo jejum, tá gostando do resultado, tá sentindo que tá fazendo efeito, mas que você pode ter esse bom, né? Esse resultado bom que você tá tendo agora, pode imprimir um resultado ruim mais no futuro. Então, se você faz jejum intermitente, fica comigo nesse vídeo, porque foi o que aconteceu comigo e hoje a gente vai falar sobre alguns mecanismos. Por que que o jejum talvez não seja interessante para você, que não tem nenhum tipo de síndrome metabólica, né? Não tem resistência à insulina, é uma mulher jovem e ativa, tá? Meu nome é Natália Costec, eu sou cientista do treinamento, formada em esporte pela USP há mais de 20 anos. Hoje eu faço um doutorado em psicofisiologia do treinamento e nesse vídeo aqui eu vou ajudar a vocês a descomplicar o fitness para que vocês tenham resultados estéticos sem abrir mão da sua saúde. Essa é a missão do canal. Então vamos lá. Gente, esse vídeo surgiu a partir de um comentário do vídeo anterior que eu fiz sobre jejum, né? Por que que o jejum não funcionou? Eu me arrependi de ter feito jejum intermitente. Então eu vou abrir o comentário aqui porque eu achei muito interessante, teve vários comentários, né? Vou deixar inclusive o vídeo aqui linkado se vocês quiserem ver esse vídeo depois. Mas esse comentário foi muito interessante e aí tem dois pontos que a gente vai discutir em cima deles, tá ok? Então vamos lá. Ó, vou ler então com vocês aqui. Eu costumo dizer que se você não conseguiu bons resultados com o jejum, o problema foi você e não o jejum. Aí ela até comentou, brincadeirinha, né? A Grace Moraes. Mas uma coisa é certa, o jejum é algo natural para o ser humano. Em nenhuma outra época tivemos tanta comida disponível como no último século. Então, jejuar sempre foi, entre aspas, né, o normal. E aí eu diria até que o problema não é a quantidade de comida, mas processamento, né, a comida processada. Acho que sim, a abundância e o processamento dessa comida. Posto isso, podemos pensar em várias razões para que o jejum não dê certo, né, para algumas pessoas. Algumas razões já foram expostas aqui em outros comentários, como uma preparação do corpo, como alteração da dieta, tensão aos eletrólitos, porém gostaria de acrescentar a questão hormonal. Nós, mulheres, somos seres muito sensíveis aos hormônios e hoje em dia existe uma epidemia, entre aspas, né, de hipotiroidismo subclínico. E sabemos que a tireoide é maestrina no nosso metabolismo. Além disso, temos anemias e sabemos que deficiência de ferro e vitamina B12 são recorrentes, principalmente em mulheres que menstruam, pela própria perda, né, de sangue todo mês. Né? Enfim, o assunto é vasto e os casos devem ser sempre individualizados para não corrermos o perigo, né, do engano. Então, super concordei, né? Na verdade, eu até falei para ela, né? Eu respondi assim que eu achei bem interessante, que de maneira nenhuma, né? Eu acho que existem problemas no jejum, mas que também ele é benéfico para muitas pessoas. Então, um ponto que eu queria ressaltar aqui da tela dela é a questão do ponto de vista evolutivo. Né? Então, as mulheres elas foram submetidas a uma pressão evolutiva muito maior, né? Por viver em tempos de escassez, porque elas precisavam ovular e gestar com falta de nutriente, né? Porque a sobrevivência da espécie dependia disso. Então, a gente, para manter essa energia armazenada, né, em forma de gordura, era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, então, esse organismo feminino, ela passou, né, desenvolveu adaptações altamente eficientes para conservar energia e resistir à perda de gordura. Muito legal, né? Esse refinamento metabólico teve um preço, que é o corpo da mulher se tornou mais resistente ao emagrecimento. Quem aqui não teve a seguinte experiência? Vou fazer uma dieta com meu marido. Seu marido perde 5 quilos numa semana, você meio, né? Então, existe sim essa diferença metabólica, tá? Então, como eu já falei anteriormente, durante o exercício, as mulheres elas usam mais gordura, né, como substrato energético, quando comparada aos homens, por causa do tipo de fibra que a gente já falou no vídeo anterior. Quem tiver interesse, vai lá. Mas o período de repouso, né, que representa a maior parte do dia, então o que a gente mais queima, né, em forma gástrica, em forma de energia, vem do nosso gasto metabólico basal, da nossa taxa metabólica basal. E nesse período, né, em repouso, a gente oxida menos gordura e a gente armazena mais gordura. Então, essa é a estratégia fisiológica de proteção. E aí entra, né, uma questão, por isso que esse padrão se manifesta sim quando a gente fala de déficit calórico, né? Então, mulheres têm mais dificuldade
de perder gordura, mesmo com fazendo, né, o mesmo déficit calórico que um homem, por exemplo. Mas aí entra uma questão importante, que é você ter um bom condicionamento físico, aeróbico, porque se você constantemente, né, faz aeróbico, e aí a gente fala inclusive de adaptações mais longas ali, eu posso gravar um vídeo sobre isso, inclusive, mas quando você fica entre faixas de zona 2, zona 3 ali, você também causa adaptações celulares, como por exemplo o aumento, né, de mitocôndrias dentro das suas células. E aí elas ficam mais oxidativas, né? As mitocôndrias elas utilizam, né, de gordura para oxidar, para transformar a energia, né, um ATP em ADP-CP. Então, não só isso, né? Você também tem um aumento da capilarização, ou seja, você aumenta os vasos sanguíneos que chegam naquelas células e aí você facilita esse aporte né, de nutriente nutricional para as células. Então, beleza, é muito importante. Aí a gente já entra numa questão aqui. Treinamento, né? Exercício físico. O segundo ponto que ela coloca no comentário é por uma questão hormonal, tá? E aí entra de novo aquilo que eu falei, né? As mulheres têm naturalmente mais fibras musculares do tipo 1, que são oxidativas, são mais metabolicamente flexíveis, mas o jejum, principalmente combinado com exercício, por isso que eu falo de mulheres ativas, que era o meu caso, né? Eu parei de emagrecer. Na verdade, comecei a ter uma inflexibilidade metabólica, por quê? Ele aumenta muito esse cortisol, gerando esse estresse crônico, né? Então, e fora que isso, em mulheres que estão mal alimentadas pela manhã e que treinam, elas não conseguem gerar intensidades altas de treino sem alimentação prévia. Então, isso impede picos de pós-treino de hormônios como testosterona e GH, que ajudariam a baixar esse cortisol depois. Então, o cortisol fica alto o dia todo, né? E mantém o corpo num estado de alerta e de estresse. Beleza, a gente entrou numa parte do hormônio que é o cortisol, mas existe um outro ponto muito importante que eu não falei no vídeo anterior e que eu quero ressaltar aqui, que é a relação neurofisiológica, que eu falo muito, que é muito diferente, né, de homens e mulheres. E aí eu trago aqui uma questão do cérebro, né? Então, quais os efeitos no cérebro nos hormônios femininos? No hipotálamo, a gente tem uma região no cérebro que chama hipotálamo. E nas mulheres, a gente tem duas áreas com um tipo de neurônio que chama quispeptina, tá? Diferente dos homens, que só tem um. Então, nessas duas diferentes áreas do hipotálamo, ele regula uma parte, a fome e o LH, que é esse hormônio luteinizante que a gente usa, né? Que a gente sabe e coleta, inclusive na fase de quando a gente está ovulando. E numa outra parte, esses neurônios, eles regulam esse estrogênio e a tiroide, tá? Então, quando você jejua, especialmente pela manhã, há uma supressão, diz que uma diminuição, né, dessa atividade neuronal, que pode levar a uma queda na tiroide e uma alteração no pulso do LH, desse hormônio luteinizante, afetando a ovulação, o ciclo menstrual e a saúde hormonal da mulher. Tá? Então a gente tem estudos que apenas 3 ou 4 dias ali de jejum intermitente mal feito, você já tem esses efeitos, né, na parte hormonal dos hormônios femininos. Então, gente, né, é uma coisa que, tipo, o buraco é mais embaixo para a mulher. E principalmente se você é uma mulher que treina. Porque o exercício tem muitos efeitos benéficos, né? E eu não deixaria de treinar, por exemplo, para fazer o jejum, já que você consegue também ter uma restrição, uma janela alimentar, talvez um pouco menor, mas com efeitos benéficos também. E o déficit calórico é soberano. Se você comer, né, em 10 horas ou 8 horas, mas ter o mesmo déficit calórico, você vai conseguir emagrecer. Existe uma outra coisa que eu quero pontuar aqui também, que eu acho que no meu caso foi muito crucial, assim, pro meu ponto de vista. E aí eu quero mostrar uma foto para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Olha essa daqui. Essa foto é minha em 2021, tá? Então, eu acho que eu já fazia jejum, né, há muito tempo. Eu comecei 16, 17, 18. Eu tive filho, parei, depois voltei. Então, 21, Sofia, minha filha, devia ter 2 ou 3 anos.
Mas eu era uma mulher que treinava de 2 a 3 horas, talvez aqui não treinasse tanto. Eu tinha 16%, gente, 16, 17% de gordura. Se vocês pegarem essa foto, e é isso que eu quero mostrar para vocês, aqui eu vou aumentar, vou dar um zoom. Tinha veias aparentes, tá vendo? No braço, na mão, no pé, na perna. Meus ossos eram aparentes, então eu tinha costela marcada, externo marcado, bem marcado, osso do quadril aparecendo. Eu não era uma pessoa, né, que precisava perder muito peso, digamos assim. Extremamente ativa, baixo percentual de gordura e querendo baixar de 16 para 12, né, para 10, para 11, para ter o six-pack, enfim. Eu tinha as minhas questões, mas isso desperta, inclusive, um outro ponto, né, do exagero, e aí tem uma questão, inclusive, da cobrança pontual ali da minha profissão, né, minha autocobrança, que sempre foi muito grande, mas o que talvez essa restrição, esse déficit calórico acentuado, que não deveria, não precisaria ser feito, né, me levou a ter um efeito oposto, né, a não emagrecer, inclusive a ganhar gordura, né, porque talvez eu era uma pessoa já muito magra, e aí a gente entra, né, nesses efeitos da questão mesmo de um estresse crônico metabólico ali. Então, o cortisol, que a gente já falou, ele atinge esse pico 30 minutos após você acordar. Se você não come nesse período, né, você ativa esse sistema nervoso simpático, que é um sistema de luta ou fuga. Né? Então você fica num um estado de estresse elevado, ansioso, com dificuldade para cessar o sistema parasimpático, que é o sistema que faz a digestão, o descanso, a recuperação. Então as mulheres passam o dia naquele estado, né, clássico de cansada, mais elétrica. Então, sem comida, a mulher não consegue chegar a cargas e intensidades, que é uma coisa que eu senti, meu treino não evoluía. Né? O treino está sempre num limbo ali numa intensidade moderada, sem estímulo suficiente para hipertrofia, perda de gordura, manutenção da massa magra. E aí, gente, especialmente depois dos 40 anos, na perimenopausa, isso piora mais, né? Porque o cortisol já tem que ter mais alto nessa natureza e a gente tem uma baixa do estrogênio. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo aqui só falando de jejum e menopausa. Se vocês têm interesse, manifestem-se. Eu quero que vocês continuem comentando, né, deixando o feedback de vocês, que é super importante. Se inscrevam no canal, que 90% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos no canal. Então, a gente tem uma questão dessa coisa do aumento do cortisol no jejum matinal. Se não a ingestão de glicose ou de proteína, o cérebro interpreta como uma ameaça à sobrevivência. E essa liberação contínua de cortisol pode afetar essa mobilização, né, dessa glicose, e aí o músculo começa a fazer, aliás, o fígado começa a fazer o que a gente chama de gliconeogênese, que é uma quebra muscular, vai usar músculo e gordura, né, para fazer glicose. Então, para mulheres, esse aumento, inclusive, é maior, tá? Pois a gente é mais sensível a essas flutuações energéticas. Lembra que eu falei que a gente tinha uma questão evolutiva? Então, pela própria biologia reprodutiva. Então, esse hipotálamo percebe essa escassez de energia, esses neurônios da quisspeptina, né, são altamente sensíveis à falta de energia, aí gera cauda na a supressão da tireoide e aumento do cortisol. E aí você ativa o sistema nervoso parasimpático, diminui o sistema nervoso parasimpático, e aí você tem esse estado de estresse crônico, sono ruim, fome desregulada, ansiedade, menor recuperação muscular e dificuldade em emagrecer ou ganhar massa. Tá, então eu acredito que para mulheres ativas, né, e saudáveis, não precisam, né, perder muito peso, você quer perder 3 ou 4, 5 quilos, né, enfim, o corpo feminino não lida bem com esse jejum prolongado, especialmente pela manhã. E existe uma solução, que eu vou falar, quer fazer uma restrição de 16 horas, é você alinhar essa janela metabólica de alimentação ali com o ritmo circadiano. Então, comer nessas primeiras horas do dia, né? E parar de comer mais cedo. Então, você para de comer às 16, às 17, você janta mais cedo. Inclusive, gente, tem estudos, vou deixar 3 ou 4 estudos aqui, que eles falam mais sobre comportamento, né? Então eles estudaram populações que se alimentam muito mais tarde, e era um erro que eu fazia quando eu fazia jejum, tá? Então você tem uma tendência mais obesogênica. Quem pula o café da manhã e se alimenta, né, depois das 8, das 9 da noite, eles têm uma tendência mais obesogênica, né? A tendência a ganhar peso.
a reter mais gordura quando comparado a uma pessoa que toma o café da manhã e que janta mais cedo, tá? Não é só um estudo, tem diversos, eu vou inclusive colocar eles aqui para vocês na descrição. Então, alinhar o corpo ao ciclo circadiano. Quando eu fazia o jejum, eu não tomava café da manhã, só que eu dava aula até 9 da noite, então eu chegava em casa às 10. E aí, gente, morrendo de fome, eu comia 2 vezes por dia, né? Então, eu almoçava às 2 da tarde, aí eu tomava um shake, tipo às 4, eu ia pra academia, dava aula, voltava 9, 10, aí eu jantava pra caramba às 10 da noite. Obviamente que isso atrapalharia, né, minha digestão, meu sono, tudo. Aí eu acordava cedo, dava todas as aulas, treinava de meio-dia a 1h30, 2, voltava para casa 2, 2h30 para almoçar de novo. Aquele pratão. Então, acho que duas coisas aconteceram assim. Uma é eu precisei comer, eu comia grandes volumes de comida, porque eram poucas ingestões, eu tinha muita fome, eu chegava querendo comer a parede, porque eu treinava, né? Então eu sentia meu corpo precisava comer. E aí eu comia muito, então tinha sabe, aquele estufamento, precisava comer muito, que não era legal. Isso também eu precisei aprender depois a recomer pouco de novo. E a segunda coisa era comer muito tarde, né? Então, que também não era muito legal. E a exceção, então, para quem precisa fazer jejum intermitente, que é bom, na verdade, né? Mulheres com obesidade, com síndrome do ovário policístico, que tem resistência à insulina, né, pré-diabetes tipo, né, do tipo 2 ou diabetes tipo 2, né, podem usar jejum como uma intervenção pontual estratégica, não como estilo de vida crônico, tá? E aí eu quero colocar um outro vídeo que fala um pouco, inclusive, dessa questão do jejum não ser melhor que qualquer outra dieta e que fala muito com relação à questão do ciclo circadiano, tá? É o vídeo do Dudu que eu acho bem interessante. Por que fazer jejum se o que importa é o déficit calórico? De fato, se você tiver uma estratégia que não faz jejum, comendo a cada 3, 4 horas, e você tem uma outra estratégia que faz um jejum de 20 horas, mas ambas têm o mesmo déficit calórico, o emagrecimento, a perda de gordura vão ser o mesmo. Até porque se fosse diferente, isso violaria as leis da termodinâmica. E a gente sabe que o jejum não vai aumentar o gasto energético e vai gerar um maior déficit calórico para as pessoas. Mas essa é uma questão bobinha, já está ultrapassada isso. A ideia principal do jejum intermitente, e por isso que ele é ainda muito estudado na literatura, é que ele seja uma estratégia comportamental que traga benefícios por facilitar, por exemplo, uma redução das calorias de forma espontânea, sem que a pessoa precise ficar fazendo um controle rigoroso das calorias. Tem muita gente que não quer usar isso aqui, ou que está cansado de usar essa merda aqui. Quer dizer, tem sua utilidade. Mas a verdade é que a ideia principal do jejum é trazer benefícios por uma redução espontânea da ingestão calórica ao você reduzir a janela de alimentação. E quem fala que jejum gera compulsão já está falando bobagem, tá certo? O ponto é, muitos indivíduos, quando eles ficam em jejum intermitente, eles acabam comendo menos. E por isso, obviamente, eles têm emagrecimento, perda de gordura. E tem várias abordagens de jejum intermitente. Uma das mais conhecidas são o jejum de dias alternados, que é um pouco mais difícil, mas basicamente a pessoa come 500, 600 calorias nos dias de jejum e no dia normal ela come à vontade, sem controle calórico. Isso normalmente faz com que as pessoas reduzam bastante as calorias e o peso corporal. O jejum 5-2, onde 2 dias na semana a pessoa come 500, 600 calorias e os 5 dias ela come uma alimentação normal. E isso também, os estudos também mostram normalmente que isso faz com que as pessoas acabem comendo menos. E o mais conhecido, o mais famoso, que é o protocolo de alimentação com restrição de tempo, onde os indivíduos comem ali numa janela de 6, 8, 10 horas e fazem jejum ao restante do dia. Então, os estudos mostram que esses benefícios vêm principalmente das pessoas reduzirem a ingestão calórica ali espontaneamente, sem fazer um controle de calorias com balança, enfim. Mas nós temos estudos também mostrando que o jejum intermitente pode trazer benefícios metabólicos que são independentes do déficit calórico e da perda de peso. Mas quando esse jejum é feito no período noturno, ou seja, respeitando o ciclo circadiano.
Como, por exemplo, essas melhorias podem ser melhora da sensibilidade à insulina, melhora da função das células beta, redução do estresse oxidativo, até mesmo redução da pressão arterial e até mesmo melhora do controle do apetite. Mas isso quando esse jejum respeita os ritmos circadianos. Mas é importante deixar claro que o maior benefício do jejum intermitente vem pelo jejum facilitar uma redução espontânea das calorias e, consequentemente, gerar déficit calórico. E é claro que ele pode ser prescrito num contexto de dieta calculada, tudo bem, quando um profissional é habilidoso, e muitas pessoas gostam dessa forma de jejum. Eu já prescrevi várias vezes. Mas parem de achar que o jejum ele é uma estratégia boba que está preocupada em rivalizar com outra abordagem de maior frequência das refeições. Na verdade, é para ele ser uma ferramenta na mão do profissional e também ser uma estratégia para as pessoas comuns, sem custo nenhum, onde elas podem realmente ter uma melhora na composição corporal e da saúde ao fazer jejum intermitente. Então, pessoal, jejum não vai gerar diferença se o déficit calórico for o mesmo. Mas essa questão já está ultrapassada. Eu quero saber se ao fazer jejum, uma pessoa tem mais facilidade em ter benefícios metabólicos, emagrecimento, e é isso. E é isso que importa. Valeu? Então, obviamente, ele é um nutricionista, né? E aí a gente vê como não tem diferença essa questão do déficit calórico. Pensando do ponto de vista do emagrecimento, e aí ele fala uma coisa que é isso, assim, pode ser que inclusive eu comecei a fazer jejum por causa disso. Ele é muito prático, né? Então, eu acho que, assim, as mulheres que treinam, elas podem treinar, tem que tomar o café da manhã e jogar esse jejum lá pra noite, né? Fazer de manhã, de tarde, né? Parar de comer às 16, que aí provavelmente essa questão do cortisol não vai ser muito alterada. E a questão, inclusive, da questão da energia do cérebro, né? Que ele precisa ter essa energia de manhã para você ter uma alta naqueles neurônios da quercepetina também ficariam bem, não ficariam tão preocupantes assim. Então, treinar, gente, é muito importante. Eu acho que isso passa, né, a questão, inclusive, do emagrecimento. A gente precisa ter isso em mente. E a gente também tem alguns estudos populacionais que mostram que homens e mulheres que já jejuam até o meio-dia e comem até as 18 têm mais resultados obesogênicos comparando aos que comem das 8 às 16 ou às 17. Isso mostra a importância de comer quando o corpo está sob estresse e precisa de combustível, salvo casos específicos, né, como ele já falou, obesidade, síndrome do ovário policístico, onde o jejum pode ser usado pontualmente. Bom, é muito isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Por favor, deixem aqui seus comentários, né, enfim, compartilhem os seus feedbacks e até o próximo vídeo.